Olá, crianças! Agora a gente vai aprender uma coisa muito difícil. Mentira, tô brincando. Não é muito difícil, não. Para quem entendeu como faz adição de frações com denominadores diferentes, essa aula vai ser baba. Vai ser melzinho na chupeta. Então, por quê? Porque a gente vai aprender agora a fazer subtração com frações de denominadores diferentes, tá? Então vamos lá comigo? Esse conteúdo está na página 36 e 37 do livro didático, subtração de frações com denominadores diferentes. Então, quando a gente subtrai frações com denominadores iguais, permanece o denominador. Então, se o denominador é 18 nas duas frações, o resultado tem que ter um denominador 18, quando é igual. Quando é diferente, a gente vai ter que fazer a mesma coisa que a gente aprendeu a fazer na adição de frações com denominadores diferentes, que é tirar as frações equivalentes do primeiro termo e as frações equivalentes do segundo termo para encontrar frações com o mesmo denominador para poder somar ou subtrair, né? No caso, subtrair. Então, subtração de números na forma de fração com denominadores diferentes. Regiane comprou algumas roupas para revender. Na semana passada, ela vendeu 1/2 do total dessas roupas. E nessa semana, ela vendeu 2/5 do total de roupas compradas. E agora, o que eu faço? Então, vamos ver qual que é a pergunta. Para saber a diferença de vendas da semana passada para essa semana, podemos realizar a seguinte operação. Então, eu quero saber a diferença do que ela vendeu semana passada do que ela vendeu essa semana. Então, 1/2, que foi o que ela vendeu semana passada, menos 2/5, que foi o que ela vendeu essa semana. Nesse caso, as frações têm denominadores diferentes. Então, tem o denominador 2, tem o denominador 2 e tem o denominador 5, tá? Então, é necessário encontrar as frações equivalentes. Então, uma parte muito importante, tá? Dessa questão são essas frações equivalentes, que vocês já aprenderam a fazer. Dei uma aula só sobre isso e vocês tiveram que fazer de vários números, né? Observe as frações equivalentes a 1/2 e a 2/5, obtidas por multiplicações por 2, 3, 4, 5 e 6. Então, a 1/2 fez até 6, então 1/2 vezes 2, então multiplica o de cima e multiplica o de baixo, não esqueçam disso, tem que multiplicar o numerador e o denominador para encontrar a fração equivalente. Então, vai ter 2/4, 3/6, 4/8, 5/10, 6/12. E depois, ele tirou aqui as frações equivalentes a 2/5. Então, 4/10, 6/15, 8/20, 10/25 e 12/30. E o que vai fazer agora? Na 36 está indicando o que é para fazer. Então, observe as frações equivalentes a 1/2 e a 2/5 acima. Encontre duas frações com o mesmo denominador e contorne-as. Então, eu tenho aqui, ó, 10, e aqui eu também tenho 10 no denominador. Então, são duas frações com o mesmo denominador. Então, 5/10 e 4/10, tá? E eu vou usar esses dois números para fazer a subtração. Vou usar essas duas frações para fazer a subtração de frações. 5/10 substituindo 1/2 e 4/10 substituindo 2/5, tá? Cada uma substituindo a que é equivalente. Então, as frações contornadas no exercício 36 são equivalentes a 1/2 e a 2/5 e apresentam o mesmo denominador. Então, podemos subtraí-las e o resultado obtido será equivalente à diferença entre 1/2 e 2/5. Observe. Então, substituiu 1/2 por 5/10, que é equivalente, e substituiu 2/5 por 4/10. Então, 5 menos 4 dá 1, e o denominador permanece o mesmo, já que
que os dois são iguais. Então, o resultado fica 1/10. Então, a diferença de vendas de uma semana para outra corresponde a 1/10 das roupas compradas por Regiane. Completem na apostila de vocês tudo isso que a gente disse até agora. E, além disso, o que a gente vai ter? Vamos fazer a atividade da página 37. Então, eu vou fazer com vocês a atividade 38A da página 37. Então, tem aí, resolva as subtrações a seguir. Lembre-se de encontrar as frações equivalentes com o mesmo denominador antes de começar a subtrair. Então, já dá uma dica do que a gente tem que fazer, né? Então, 3/4 menos 1/3. Então, do ladinho, numa folha, num rascunho, vocês podem fazer, tá? Encontrar as frações equivalentes a 3/4 e encontrar as frações equivalentes a 1/3. Uma dica: normalmente, o número que dá no denominador da fração equivalente é um número que tenha tanto na tabuada do 4 quanto na tabuada do 3. Então, o 12 é um número que tem na tabuada do 4 e é um número que tem na tabuada do 3, tá? Então, assim a gente já consegue se basear mais ou menos para encontrar qual que é a fração equivalente que vai ser que será equivalente aos dois e terá o mesmo denominador, tá? Então, 3/4 é equivalente a 9/12 e 1/3 é equivalente a 4/12. Então, 9/12 menos 4/12 é igual a 5/12. Tá? Então, depois que eu encontro as frações equivalentes, eu faço a subtração normal e o denominador permanece o mesmo, só subtrai os números de cima, os numeradores, tá bom? E na questão 38 eu também vou fazer com vocês, essa eu vou fazer inteira, tá? Para ver se vocês vão lembrar como é que faz. Então, questão 39 da página 37. Resolva as operações a seguir e marque com um X aquela que apresenta o maior número como resultado. Vamos ver? A primeira, vocês podem notar que a A, B e a C tem como número inicial no primeiro termo os 7/8. Então, eu fiz aqui as frações equivalentes a 7/8 e deixei aqui, tá? Então, agora eu tenho que encontrar as frações equivalentes a 1/2. Então, são essas, tá? Então, eu olho aqui, qual fração tem o mesmo denominador? Então, tem aqui 7/8 e tenho 4/8. Então, eu posso usar essas duas. Então, vamos colocar aqui. 7/8 menos 4/8 é igual a 3/8. E depois disso, vocês vão ver que a gente vai ter que colocar isso com outro denominador para comparar. Então, por enquanto, a gente para em 3/8 e depois eu explico por que eu coloquei 9/24 aqui, tá bom? Depois, na B, eu vou ter que usar as mesmas frações equivalentes a 7/8, que estão aqui em cima, e vou usar as frações equivalentes a 3/4. Então, 3/4, 6/8. Então, eu posso usar de novo os 7/8 e os 6/8. Então, 7/8 menos 6/8 dá 1/8. Ok? Tudo bem até agora? E eu também vou transformar depois em uma fração com 24 no denominador. Depois eu explico por quê. 7/8 estão aqui, as frações equivalentes, e eu preciso encontrar a fração equivalente a 5/6. Então, essas são algumas frações equivalentes a 5/6. Então, eu multipliquei por 2, por 3 e por 4. E eu tenho aqui 20/24, que também corresponde a 24 que tem nos denominadores da fração equivalente a 7/8. Então, aqui, 21/24 e 20/24. Então, vou usar essas duas para fazer a subtração. Então, 21
24avos, menos 20 24avos. Sobrou 1 24avos. Como eu tinha 3 oitavos, 1 oitavo e 1 24avos, eu não poderia usar essas frações para ver qual era maior dessa forma. Então, o que eu fiz? 1 24avos é o maior que tem aqui, de denominador. Então, eu sei que 8 vezes 3 dá 24. Então, eu multipliquei o 8 vezes 3 dá 24 e 3 vezes 3 dá 9. Então, 3 oitavos é equivalente a 9 24avos, tá? E 1 oitavo é equivalente a 3 24avos. Então, eu tenho 9 24avos, 3 24avos e 1 24avos. Quer dizer que algo foi dividido em 24 partes. E na primeira situação foram separadas 9 partes. Na segunda situação foram separadas 3 partes. E na terceira situação foram separadas uma parte só. Então, qual é o número maior que deu aí como resultado? Isso, então o A deu maior, 9 24avos, tá? Se a gente tivesse deixado 3 oitavos, 1 oitavo e 1 24avos, a gente poderia se confundir. Por isso, a gente transforma esses números com a fração equivalente em frações com o mesmo denominador para poder comparar da melhor forma possível, mais facilmente, tá? Então, pensando em tudo isso, vocês têm algumas atividades para fazer que envolvem tanto adição de frações com números, tanto adição de frações com denominadores diferentes, quanto subtração de frações com denominadores diferentes. Essas atividades estão na página 18 até a 23 do livro de exercícios complementares, da apostila fininha. São as questões 29 até 38 do livro de exercícios complementares, ok? Então, qualquer dúvida pode me procurar, eu não entendi como é que faz essas frações. Mas lembrem-se, é primordial encontrar as frações equivalentes ao primeiro termo e as frações equivalentes ao segundo termo, tá? Assim que encontrar a sequência de frações equivalentes dos dois, vocês olham, esse tem o mesmo denominador que esse. E aí usem essas frações com o mesmo denominador para fazer a soma ou para fazer a subtração. Ok, tudo certinho? Então é isso, um beijo e até mais!